Que vamos, minha gente? Marcelinho Beckler. Estamos no ar para mais um episódio do Fred e Beckler Explicam. E eu fico pensando aqui, meu querido Marcelo, imagina você ter, 16, 17 anos e receber uma proposta do Chelsea. Então quando tem 16, 17, antes de você saber qual é a proposta, você aceita. Qualquer proposta é sim, né? E aí depois você vê o tamanho do prejuízo. Mas quando você recebe a proposta do Chelsea, eu não estou falando do modo carreira do FIFA não, tá? Você jogando, videogame às 3 da manhã, né? Sem entender nada do que está acontecendo na tela, porque você acabou de ter uma ideia de fazer um hambúrguer de sorvete por conta de uma fome muito específica no meio da noite que você tentou saciar dessa maneira e você está enjoado, confuso e recebendo uma proposta do Chelsea. Não é disso que eu tô falando, tá, Beca? Até porque, isso aí com 37 anos, quase 38, acontece também. Eu, outro dia, entrei na vendinha, Fred, completamente confuso, assim, muita fome. A minha ideia era fazer um sanduíche e quando eu cheguei na geladeira de sorvete, eu não consegui me decidir, eu comprei 3. Fez muito bem. 3 diferentes. Cheguei em casa, me hidratei bem e os sorvetes ficaram na geladeira, eu esqueci. E ainda estão lá. Ainda estão lá. Agora já ficaram para a próxima vez que eu tiver essas fomes diferentes. Essas fomes específicas, né? No meio da madrugada. Cara, mas a gente tá falando de jogador de futebol de verdade, né? Promessa que tá na base de algum clube da América do Sul, da Europa, da África, da Ásia, enfim, de qualquer lugar do mundo. Porque o Chelsea, ele tá de olho no mundo todo. O Chelsea tá investindo uma grana acima da concorrência em scouts e para ter acesso a esses jovens talentos antes do que outros grandes clubes consigam descobrir. E o Chelsea tem muita grana, né? A gente já vai falar disso aqui daqui a pouquinho, mas de qualquer forma a gente traz esse tema de hoje por conta do caso mais recente de um jovem comprado pelo Chelsea, que é o Estevão, que vai sair do Palmeiras por uma bolada. Ele foi alvo de interesse de clubes como Arsenal, Barcelona, PSG, e optou pelo Chelsea. Será que é uma boa? É o que a gente vai perguntar no programa de hoje. O Estevão é a maior venda da história do futebol brasileiro. Ele é chamado há meia década já de Messinho. Ainda bem para ele já conseguiu se desvencilhar desse apelido. Agora o próximo passo é que as pessoas chamem ele de Estevão e não de Estevam. Será um bom passo na carreira dele. E depois é ver se ele vai dar certo no Chelsea ou não. É o que a gente vai determinar qual será o futuro do Estevão depois da vinheta. Porque é o seguinte, Frederico, ele não é o primeiro. A gente teve recentemente o Andrei Santos, David Washington. Esse aqui eu acho que precisa de um apelido. Pingo, Davidzinho Capixaba, alguma coisa. David Washington acho que fica complicado. Mas pro inglês fica fácil, né? O Estevão, o torcedor do Chelsea, não vai conseguir falar. Não vai. O João Félix era John Félix. Tio é um problema pro resto da Europa. Além do Andrei Santos, do David Washington, também o Ângelo Gabriel, que pode ser só Ângelo, né? Não tem outro Ângelo por aí, não tem. Ângelo já fica ok. São os últimos brasileiros que chegaram ao fazer 18 anos no Chelsea, né? Porque você contrata mais cedo, tem que esperar completar 18 anos para chegar. O Andrei chegou do Vasco com 18 anos, o David Washington e o Ângelo saíram do Santos com a mesma idade, e se a gente somar o Estevão agora com esses outros 3 jogadores, 120 milhões de euros o Chelsea gastou no futebol brasileiro, no último ano, no último ano e meio, acho que no último ano. Ano e meio. Ano e meio, porque o Andrei tinha sido antes. O Estevão sozinho, 65 milhões, então assim, ele representa mais da metade, mas os outros 3, 55 milhões de euros, mais os 65 do Estevão para contratar esses 4 brasileiros, Fred. São brasileiros que são parte de um perfil de contratações que se expande por vários outros países e por vários outros continentes, como a gente já falou aqui. Cara, desde a chegada do Todd Boehly, a saída do Abramovich por conta da questão Ucrânia-Rússia e que respingou aqui na Inglaterra, o Todd Boehly chegou e desde então o Chelsea contratou pelo menos 12 jogadores com menos de 20 anos e o montante total chega próximo de 400 milhões de euros investidos
nesses 12 jogadores. Outro da América do Sul, que vai chegar quando completar 18 anos, é o equatoriano Kendry Páez, que é um garoto que ele quebrou o recorde de ser um jogador a marcar com a seleção do Equador com menos idade. Ele não tinha nem completado 17 anos quando ele fez um gol nas eliminatórias, se eu não me engano, para a Copa do Mundo da América do Sul. Enfim, são vários nomes aqui e quase nenhum deles soma pelo menos 10 jogos pelo Chelsea nos profissionais, né? Quando você olha para esse perfil de contratações, você vê claramente que o Chelsea, em paralelo a grandes investimentos a jogadores para já chegar e jogar no time principal do Chelsea, como por exemplo o Caicedo, o Enzo Fernandes, o Chelsea está tentando evitar ter que pagar 100 milhões no novo Caicedo e no novo Enzo Fernandes, está tentando achar esses caras antes deles estourarem por outro clube. Não é um pensamento novo, tá? O Chelsea não está inventando a roda, mas ele está tentando andar mais rápido. Ele está tentando correr mais rápido do que outros clubes e está derramando muito dinheiro. E é uma estratégia, no mínimo controversa, porque é um empilhamento de jogadores, né? É um empilhamento de jogadores, de jovens jogadores que mal jogam pelo próprio Chelsea. E aqui eu tenho assim uma dúvida, além disso tudo, que é o que será do próximo contrato desses jogadores, né? Porque quando você tira uma promessa, uma jovem estrela do seu país e dá a ela um contrato de 6, 7 anos, normalmente ele já vai ganhando um bom dinheiro. E aí quando esse jogador, eles têm 18, quando eles tiverem 23, 24 anos, a hora que for, aí já é o contrato encerrando, quando eles tiverem 22, se eles tiverem dado certo, o dinheiro que você vai ter que gastar já nessa renovação e o dinheiro que o Chelsea vai ter que gastar daqui a 5, 6 anos, Fred, quando chegar a hora de renovar o contrato desses jogadores, para se o Estevão estiver indo bem, se o Lavia estiver indo bem, se o Malo Gusto, se o Fofana, se esses caras, o André Santos, se esses caras estiverem indo bem daqui a 5 anos, a recompra desses jogadores, que é a renovação de contrato deles, o que você vai dar de salário para eles, vai ser um valor de novo investido que acho que não vai chegar à casa do Enzo Fernandes dos 100 milhões, do Caicedo do 100 e... O Enzo foi 120, o Caicedo acho que 140, né? Que não vai chegar talvez a essa casa. Mas se o Estevão, por exemplo, confirmar o que ele promete ser, daqui a 5 anos, o Chelsea vai ter que gastar de novo uma bolada com ele e de novo com outro, de novo com outro. Então eu nem sei se é um baixo custo que o Chelsea está fazendo. Primeiro que é tentar 10 para ver se 2 dão certo. O que você faz com os outros 8 é um problema, porque tem contrato longo e se bobear eles não querem se desfazer desse contrato. E segundo que daqui a pouco na hora de renovar e de fato utilizar esses jogadores, eles vão ser de novo muito caros. A grande estratégia é ver, claro, se esses caras conseguem brilhar pelo Chelsea, né? A gente tem 3 exemplos para a gente traçar para o futuro do Estevão, para o presente do Andrei, do David Washington, do Ângelo e dos outros jogadores, mas a gente está focando aqui nos jovens brasileiros que acabaram de chegar ou estão chegando no Chelsea. São 3 diferentes exemplos de jovens da história recente do Chelsea, né? Você pode acabar sendo um Salah, que não jogou no Chelsea, saiu e virou uma estrela do futebol europeu por outro clube. Você pode virar o Hazard, que chegou com 20 anos de idade e virou uma estrela do próprio Chelsea. Ou você pode virar o Lucas Piazon, né? Que é um brasileiro que, quando você olha para a porcentagem de jogadores de futebol que conseguem uma carreira como a do Piazon, é um sucesso. Mas para o que se pensava quando ele chega no Chelsea, não foi, né? Ele rodou por muitos empréstimos até voltar para o futebol brasileiro, mas enfim, no futebol europeu ele não conseguiu se firmar e criar raiz em nenhum clube. Então, não é nova essa estratégia do Chelsea, ela só está mais intensificada, ela está mais numerosa, são mais contratações, ela está mais cara, são mais contratações, e é claro que a inflação muda, né? Então o valor do dinheiro ele vai realmente mudando com o passar do tempo. E é uma estratégia para ver se tudo isso deságua no Chelsea. Agora, quando você faz um contrato de 6, 7, 8 anos, isso está sendo uma característica da gestão Bowley para além dos jovens, isso foi feito com outros jogadores não tão velhos, mas mais velhos do que esses que a gente citou aqui, de 23, 24, que é um risco realmente muito grande, porque para além de um contrato longo com esse cara que pode ou não dar certo, você também amortiza esse valor dessa compra, comprometendo as futuras janelas de transferências. O Chelsea vai ficar numa saia justa, inclusive está vendo se consegue se livrar de uma punição financeira dentro das regras do fair play da própria Premier League. Eu tenho a sensação às vezes que falta
espinha dorsal para o time, por exemplo, para que esses jovens deem certo, para os que ficaram lá, né? Porque boa parte deles está emprestado e também o problema das lesões das últimas temporadas do Chelsea, mas que falta uma espinha dorsal para que eles sejam encaixados em um time, em uma engrenagem que já funciona, sabe? E não que você tenha que dar o seu time a jovens. E olha que aqui a gente está citando jovenzíssimos, né? Porque a quantidade de jogadores de 22, 23 anos também que chega e que ainda são muito jovens, mas que já tem que assumir um protagonismo no time, também é muito grande. Desses três, do Salah, Piazon e Hazard, o Hazard já chega como um quase consolidado, né? Porque ele chega campeão francês pelo Montpellier e já um jogador com rodagem em futebol europeu, por exemplo. O Salah acho que chega da Suíça, né? Se eu não me engano, do Basel. Isso, do Basel. E o Lucas Piazon chega de futebol brasileiro numa fórmula que tinha dado certo, eu acho que é quase que por geografia e características físicas. Kaká, Oscar, Piazon, 3 jovens mais ou menos assim, altos, brancos, né, que é um biotipo talvez para um europeu diferente do típico brasileiro e tal. Todos vindo do São Paulo, então parece que assim, você vai colocando mais graxa na máquina e vai saindo fornadas de jogadores parecidos. E que claro que o contexto do Piazon era bem diferente de Oscar e de Kaká. Mas quem deu certo desses aqui era quem já estava adaptado ao futebol europeu. E agora o que dá a sensação é que o Chelsea quer comprar, adaptar os jogadores ao futebol europeu em outro lugar e depois trazer para o Chelsea de novo. O caso dos brasileiros, do André, David Washington e do Ângelo, somando os três juntos, 25 minutos na temporada pelo Chelsea. Os 3 do David Washington. Os 25 minutos do David Washington é o único dos 3 que jogou. Jogou 9 minutos contra o Brentford, 14 minutos contra o Preston e 2 minutos contra o Everton, em abril. O Andrei teve 25 jogos pelo Strasbourg, 15 como titular, deu 3 assistências. O Ângelo, perdão. E o Andrei, 13 jogos pelo Strasbourg, 10 como titular, 1 gol, 3 assistências. O Strasbourg, do Patrick Vieira, jogador bastante consolidado de futebol inglês e técnico também, que passou pelo Crystal Palace e terminou a Ligue 1 da França em 13º lugar. É no 13º lugar da França que o Chelsea está tentando desenvolver seus talentos, Fred. Pois é. Inclusive tem uma interrogação muito grande em relação à próxima temporada desses 3 brasileiros, né? Dos 3, o único que não foi emprestado para o Strasbourg é o David Washington, que a gente viu, teve 25 minutos apenas na temporada pelo Chelsea. É muito jovem, claro, né? 17 anos e tudo mais. A gente não sabe se o novo técnico do Chelsea ainda tem isso, né? Trocou de treinador, mais uma vez. Então, assim, é mais um botão de restart no planejamento do time principal do Chelsea. A gente tem que ver se o Maresca vai querer que o David Washington continue ou não, quantos atacantes o Chelsea vai contratar. Ainda tem a questão do Lukaku para resolver, por exemplo, né? Para olhar para o setor ofensivo, que ainda é jogador do Chelsea. O que a gente sabe é que o Vieira, ele quer que o Andrei Santos e o Ângelo fiquem uma temporada completa no Strasbourg. O Ângelo ficou a temporada completa, o Andrei chegou depois do pré-olímpico em fevereiro. E o Vieira gostou muito dos dois, mas é aquela questão, né? Assim, eles foram comprados pelo Chelsea, pensando em jogar pelo Chelsea. O Andrei, inclusive, passou pelo Forest no primeiro semestre da temporada e mal jogou. E pelo menos conseguiu jogar, mas é isso, né? Você sai do Chelsea para o 13º colocado da Ligue 1. Não é coincidência que os dois foram para o Strasbourg. O Strasbourg faz parte do grupo do Todd Bowley, né? Do Blue Co., que é a empresa que administra o Chelsea e agora também o Strasbourg. Eu separei umas aspas aqui do Bowley num seminário em Los Angeles em 2022, em que ele diz basicamente o seguinte: o desafio que o Chelsea tem nesse momento é ter certeza de trazer as superestrelas de 18, 19 e 20 anos e emprestá-las sem perder o controle de desenvolvimento. Isso aí foi um assovio para falar de maneira um pouco criptada, mas nem tanto, que queremos uma estrutura multiclubes. A gente quer emprestar, mas para a gente mesmo, para a gente conseguir tendo controle sobre o desenvolvimento desses jogadores. E aí no ano seguinte, o Chelsea se juntou, na verdade o Strasbourg se juntou ao grupo Chelsea, que também tentou negociar, mas não conseguiu acordos com o Estoril e o Portimonense, da primeira divisão de Portugal, e com o Sochaux, da segunda divisão francesa. Então não vai parar no Strasbourg. A gente não sabe qual vai ser o próximo, mas, enfim, já temos vários exemplos dessas estruturas, né? Das mais famosas como o Grupo City e o grupo da Red Bull,
Mas o Chelsea está caminhando nessa direção também. Daqui a pouco o Liverpool já deu declarações que quer, a FSG já falou isso. E aí eu fico na dúvida aqui, Beckler, se muda alguma coisa para o atleta, porque assim, o Piazão está aí para provar isso, né? Você pode ser comprado muito jovem por um grande clube e ser emprestado para outro clube que não faça parte de uma organização de vários tentáculos. Isso muda alguma coisa? Você está dentro do organograma, como, por exemplo, agora o Ângelo e o Andrei? Eu acho que em algum momento pode ser positivo. Por exemplo, para o Savinho, que foi comprado pelo grupo do Manchester City, foi emprestado primeiro para o Troyes da França, depois para o Girona, foi positivo porque ele teve tempo para se desenvolver futebolisticamente, até aparentemente está pronto para o Manchester City, que ainda não está garantido se ele ficará ou não na próxima temporada, né? Ele foi comprado pelo Manchester City, porque ele não poderia jogar a competição europeia pertencendo ao City, jogando no Girona. Então o Manchester City se antecipou, compra o Savinho, tem que pagar valor de mercado, você não pode comprar ele por 5, porque pelo que ele está jogando, seleção brasileira e tal, tem ali um valor mais ou menos estipulado de quanto que deve ser o correto. Então pelo menos você desenvolveu o jogador. Eu tenho as minhas dúvidas, especialmente se você não tem dentro desses super grupos agora de futebol, dessas holdings de futebol, se você não sabe como você vai jogar, eu tenho minhas dúvidas sobre o desenvolvimento do jogador. Porque se o Girona joga de forma parecida com o Manchester City e joga, se todos os grupos, os clubes do grupo da Red Bull jogam da mesma forma e jogam, até o Red Bull Bragantino no Brasil, a estrutura tática e metodologia mais ou menos parecida, a chance de você ter um choque pequeno quando você chegar no clube grande, no clube principal, no clube estrela da companhia, e de você ter desenvolvido as suas habilidades para aquilo, a chance disso dar certo é maior. Agora, eu não sei se o Strasbourg e o Chelsea têm uma forma de jogar parecida, porque acho que nem o Chelsea tem uma forma de jogar parecida com ele próprio, né? Porque muda de técnico a cada 6, 7 meses. De diretoria de futebol também, né? Quando chegou o Todd Bowley, é uma outra diretoria de futebol em relação ao que tinha o Abramovich. Eu acho que não tem um norte muito definido. E eu acho que isso é muito prejudicial para os jogadores. Porque eles podem ficar presos em um clube com muita expectativa, porque a expectativa é sempre, no próximo ano, contratar mais 2 ou 3, que quem sabe esses vão ser os 2 próximos 3 que vão estourar. Pouca paciência e muito empréstimo periférico que não vai dar em nada. Porque a gente está falando aqui desses agora de Strasbourg e antes de Nottingham Forest para o Andrei Santos, mas se a gente for pegar esses casos que a gente está falando anteriormente, de Lucas Piazon e de Salah também, de tantos outros jogadores que o Chelsea foi ou formando ou comprando e não incorporando ao elenco, normalmente não voltam para triunfar dentro do clube. É muito pouco provável que um jogador saia e volte. Se essa estrutura estiver mais definida, tudo bem, mas por enquanto, eu acho que você vende o sonho de jogar no Chelsea, de jogar em um Big Six, de jogar em um clube que em 2021 estava ganhando Champions, que antes estava ganhando o campeonato inglês, mas que esse sonho talvez fique até mais distante você indo para o grupo. Porque a hora que você vai para o clube já tem 8 jogadores até 23 anos da sua posição e fica muito difícil, você tem muito pouco tempo e paciência para mostrar serviço. Tentando fechar aqui em 3 perspectivas. Da perspectiva do Chelsea, é um plano arriscado, porque, repito, você pode comprometer a sua como é que se diz? O seu potencial de investimento em novas contratações por várias janelas, né? De vários anos, a não ser que esses jogadores deem certo e ou o time fature ganhando competições ou você possa revendê-los muito bem. Mas, de qualquer forma, é um risco que pode trazer louros muito positivos, né? Daqui a 5 anos a gente pode estar falando de um super Chelsea com jogadores de 23, 24, 25, 26, 27 anos e com o time já formado e pronto para os próximos 10. Isso pode acontecer. Para o mercado é muito ruim, porque o Chelsea, por exemplo, desde a chegada do Bowley, já empilhou pelo menos 7 pontas / meias canhotos que vão competir entre si dentro desse Fordismo aí de contratações de jovens para ver quantos que prestam e quantos que você vai descartar. Então, para o mercado é ruim que exista alguém tentando... você ir no supermercado na época da pandemia e empilhar... O que estava... Era rolo de papel higiênico. Pois é. Empilhar rolo de papel higiênico. A não ser na Itália, que acabou o biscoito champanhe, que é muito usado para fazer tiramisu. Então, italiano aí com medo do vírus desconhecido, falou assim, pode até ser que a gente perca algum ente querido, mas pelo menos a gente vai se empanturrar de tiramisu.
Aqui na Inglaterra, provavelmente a escolha foi uma sopa de tomate enlatada. Ou cigarro e café. Exatamente. Essas aí foram as minhas compras, na verdade. Mas pela perspectiva do jovem, é aquilo que você falou, pode ser muito bom, mas pode ser algo que vai te colocar ainda mais longe mesmo, né? Assim, a minha sensação, por exemplo, é que o Andrei Santos perdeu 1 ano e meio de carreira. Né? O Andrei, ele estava muito bem no Vasco, e aí ele vai para o Chelsea, volta para o Vasco, não volta bem, talvez até pela cabeça dele de achar que ele estaria jogando no Chelsea, voltou para onde ele saiu. E depois Forest, aí beleza, no Strasbourg deu certo, mas ainda assim você está no time periférico dentro do próprio país. Então, para o Andrei, essa ida para o Chelsea até aqui, na minha opinião, só fez com que ele desse passos para trás. O David Washington acabou de chegar, vamos ver como é que vai ser a próxima temporada. Também tô com dúvida no Ângelo. O Estevão, ele tá à parte, né? Assim, até pelo grau de investimento do trio que eu falei anteriormente. O mais caro vai custar os cofres do Chelsea cerca de 20 milhões, o que não é 1/3 do que o Estevão pode custar no fim do acordo, se ele bater as metas e tudo mais. Então, o Estevão, eu acho que ele chega pro Chelsea, pro time profissional. Frederiquinho, tem um problema. Quantos anos tem Cole Palmer? Pois é, 23. Joga na mesmíssima posição do Estevão, né? Os dois são pontas direitas, canhotos, e que compartilham a mesma posição. O Palmer pode cair para 10. Pode jogar como um meia mais centralizado, mas acho que os grandes momentos dele nessa temporada foram todos em diagonal, né? Saindo da direita pro meio. Então, outra coisa que você possa adaptar e tirar talvez o seu melhor jogador da sua melhor posição para que o Estevão jogue. Mas é um problema pro Estevão que ele vai chegar num clube que tem um jogador de 23 anos da posição dele. Porque se esse cara for bem mais 4 anos, 5 anos, o tempo de contrato que ele tiver, o Estevão vai ter uma participação secundária, a não ser que ele atropele, que ele seja bom o suficiente, talvez ele seja, para atropelar e para ganhar a posição, porque até o Palmer, que deu tanto certo, foi o artilheiro do time na temporada, que ele saia. Mas até para o cara que é um perfil diferente, que realmente acho que é visto diferente desses tantos outros jovens, também é um problema para ele, porque tem ali um de 23 ainda, que virou o melhor jogador do time da temporada. Pois é verdade. É verdade. Vamos ver, cara, assim, porque também é aquela coisa, né? É só no ano que vem, a gente nem sabe quantos treinadores mais vão passar pelo Chelsea até a chegada do Estevão. Depende do plano do jogador, depende de encaixe com o time e, cara, assim, é muito difícil que ele chegue já brigando por vaga no time titular. A gente espera que ele chegue tendo mais do que os 25 minutos que o David Washington teve nessa temporada. E olha que foi uma temporada fraca do Chelsea, né? Uma temporada de um Chelsea que fazia poucos gols. E mesmo assim o David Washington não teve muitos minutos, nem entrando no finalzinho das partidas. Mas enfim, o Estevão ainda tem mais um ano, acreditamos nós, né? Não sei se ele vai jogar o Mundial de 2025 ainda com o Palmeiras, acho que é uma negociação vigente. Mundial que também vai ter a participação do próprio Chelsea, né? Então, mas de qualquer forma ainda vai demorar um pouquinho. Mas é um cara que já está sendo visto aqui com muito interesse, pelo valor da negociação, pelo apelido, né? Quando você tem um Messinho, evidentemente você chama a atenção daquele jogador que já naturalmente chama a atenção por ser brasileiro, atacante, enfim, eu estou interessado para ver o futuro. E porque todo mundo desse meio conversa. Quando você conversa com gente que acompanha futebol de base e tal, eu tive agora recentemente no Brasil, conversei com uma pessoa que acompanha muito base e desenvolvimento de jogadores, e ele falou, cara, é a opinião dessa pessoa, tá? Endrick, Vitor Roque e Savinho, eles são de uma prateleira parecida. O Estevão tá uma prateleira ou duas acima deles. E assim, acho que esse é um sentimento que muita gente já fala, porque eu escuto falar do Estevão há muito tempo mesmo. Quando a diretoria do Cruzeiro fez burrada e perdeu ele há 4, 5 anos, em Belo Horizonte, a metade azul de Belo Horizonte já colocou as mãos na cabeça e falou que a gente não podia perder de jeito nenhum. E olha que o Cruzeiro perdeu o Vitor Roque e o Ederson, né, o da Atalanta aí também, que vai ser a próxima bomba brasileira do mercado. E quando perdeu, o Estevão falou, esse a gente não podia ter perdido de jeito nenhum. Então, aparentemente, quem acompanha, quem vê desenvolvimento de jogador, sabe que pode até ser que se perca, que alguma coisa aconteça e tal, mas que esse está fadado a ser até mais do que os outros que estão aparecendo. O próprio Abel Ferreira, né? Ele falou que é diferente de tudo que ele já viu.
É uma declaração muito forte, muito forte, e de quem ainda tem o Hendrick. Sim, e de quem Na nunca época da disse algo declaração. parecido pro Hendrick, né? Pois é. A gente viu fazendo gol de bicicleta em Copa São Paulo aos 15 anos de idade. Pois é. Tá tudo dentro de contexto, Marcelo Beckler? Ah, tá sim, tá sim. Ah, que maravilha. Então vamos para o nosso glorioso e queridíssimo Out of Context. O que preparaste para o programa de hoje, ó Frederico? Eu dei uma olhada na lista de brasileiros da história do Chelsea. O Estevão, ele será o 20º brasileiro da história dos Blues. É uma história que tem nomes desde o Alex, zagueiro, Mineiro, Ramires, Belletti, mais recentemente o Thiago Silva, Alexandre Pato, enfim, são vários nomes que fizeram parte da história do Chelsea. O primeiro foi o zagueiro Emerson Tomé, apelidado de O Paredão, na época que ele subiu nos profissionais do Internacional em 1992, que se não me engano foi o ano de título da Copa do Brasil para o Internacional. Ele se machucou e depois ele se transferiu para Portugal, rodou por alguns clubes na década de 90 dentro do país, até que no fim dos anos 90 ele veio para a Inglaterra, para o Sheffield Wednesday, e em 99, enfim, o Chelsea contrata o primeiro brasileiro da própria história. O Paredão chegou com 28 anos e tem uma declaração dele engraçada para a ESPN Brasil, que ele fala: queriam que meu nome na camisa fosse The Wall, e eu não queria isso, porque poderia virar motivo de piada, porque parede já tem muitas. Eu achei uma justificativa muito curiosa, né? Assim, Parede já tem muitas. Claro, pois é. Em todas as casas. Em todo tipo Será que de ele queria estabelecimento Big Wall? fechado. Eu não entendi a justificativa, mas eu achei curiosa. E aí, cara, Ele, assim, mais rapidinho. curioso do que isso, por Ele favor. já foi tema de out of context nosso, tá? Tá brincando. Eu acho que já. Acho que em algum out of context que a gente fala do primeiro Chelsea escalado sem nenhum inglês, o Emerson tava. Ah, verdade. Pode ser. Foi o primeiro time inglês a não ter ingleses, né? E era bem isso, final dos anos 90. Então, É verdade. Tá aí, ó. segunda vez, pelo menos. O mundo... Então tá aí o Emerson Tomé pela segunda vez no nosso programa. Mas 2 paredes já dá pra fazer um cômodo. Já dá pra fazer um cômodo. Tem que ver se é um jogador chamado Teto, né? Porque sem teto fica realmente muito complicado pra juntar as 2 paredes, inclusive. A não ser que você fique numa esquina, né? Mas assim, tinha o Rogério Lage, zagueiro. É verdade. Não é? É verdade. E A tinha gente- um goleiro do Fluminense que o apelido era Rafael Pedreiro, né? Ele poderia estar encarregado aí dessa- Trabalhar para montar esse time, que é claro que teria o Xavi como alguém que faria aí um papel de segurança e Laporta, a Isso. porta de entrada desse grande cômodo nosso aí. Ah, Marcelo, agora a gente vai ficar uns 10 minutos aqui. Só lembrando de utensílios do Tô lar. tentando aqui pensar. Assim, se fosse um Ai, time... cara. Se esse time tivesse na internet, o sistema operacional seria o Windows. É verdade. É verdade, sem nenhuma dúvida. E assim, tem que ver se a parede é resistente, senão vai ser uma parede meio Valdir Papel, né? Acho que esgotou, né? Assim, Melhor a gente seguir, mas eu queria que o pessoal continuasse nos comentários, hein? Seria um pedido muito importante para você. exatamente. Ter mais Se o Bruno tempo. Quadros estiver por aí, inclusive, quiser comentar também. Deixa eu voltar, pelo amor de Deus, porque ainda tem uma curiosidade que é um pouco triste, né? Inicialmente, para você, porque eu tava vendo aqui que ele só ficou uma temporada no Chelsea, né? E tem um jogo de grande destaque, que é contra o Barcelona, nas quartas de final da Liga dos Campeões. Jogo de ida em Stamford Bridge, que o Chelsea ganha por 3-1. E o Paredão, ele conseguiu ganhar muito destaque naquela partida. Inclusive, ele diz que foi elogiado pelo Mourinho, na época auxiliar do Van Gaal, né? Ele falou que o Mourinho elogiou bastante a atuação dele. Ele não jogou na partida da volta, que o Barcelona goleia o Chelsea por 5-1
com gol na prorrogação, inclusive, né? Não foi tão fácil 3-1 e depois ganha na placar prorrogação. representa. Pois é. O Rivaldo perde pênalti, mas faz 2 gols, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente teve o Paredão como o primeiro brasileiro do Chelsea. Boa. Eu também vou trazer uma sobre primeiras vezes ou jovens jogadores do Chelsea, que é o seguinte. Sobre a primeira vez? Não, eu vou falar a primeira vez de alguns jogadores do Chelsea aqui, você confere depois se está certo ou não. Porque o Chelsea tem muitos jovens no elenco, mas se a gente for pegar de jogadores revelados pelo Chelsea, é muito raro que alguém seja revelado pelo Chelsea que continue no Chelsea depois. E assim, não revelado que faça ele 2, 3 joguinhos para falar que fez assim. Eu peguei jogadores que fizeram mais de 100 jogos pelo Chelsea recentemente, mais de 150 jogos recentemente. O time que ganhou a Champions em 2021 tinha 3 da base. Christensen, apesar de ser dinamarquês, da base do Chelsea, o Reece James e o Mason Mount. O Mason Mount que não foi revelado pelo Chelsea e não foi nem o segundo clube dele, né? Ele é revelado pelo Vitesse da Holanda, aí ele joga no Derby County e depois ele vai para o Chelsea com o Lampard, né? E depois até consegue jogar melhor com o Thomas Tuchel. Mas o Reece James tem hoje 159 jogos pelo Chelsea, o Christensen fez 161 e o Mason Mount 195. Antes desses 3, você saberia me dizer qual jogador revelado pelo Chelsea fez mais de 150 jogos pelo clube? O Terry? Olha só. E eu ia falar tempo esgotado, você acertou. John Terry, revelado em 2002. Quase 20 anos antes. Nenhum desses tinha nascido. Aliás, eu acho que o Christensen tinha nascido, mas Mason Mount e Reece James estavam praticamente nascendo quando o Terry estreou. O Chelsea passou 20 anos sem revelar um jogador que fizesse 150 jogos pelo clube, conseguisse triunfar. Ou seja, Fred Caldeira, se você é um jovem e quer jogar pelo Chelsea, o primeiro passo é estar muito longe do Chelsea. Se o seu desejo, se você está assistindo a gente, você é um jovem, e se você está longe do Chelsea, fique sabendo que as suas chances aumentaram muito. Inclusive, de repente, a base do Strasbourg pode ser um atalho para você chegar no Chelsea. Imagina você ser revelado pelo Strasbourg. Você deseja jogar pelo Chelsea, sempre que você tiver a oportunidade de muito jovem ainda jogar no Chelsea, você recusa, continue recusando, passe muito tempo da sua vida dizendo não, até que vai chegar um momento que você vai dizer sim e será emprestado a um time de meio de tabela da França. Resumo. Fred Caldeira, a gente falou hoje sobre como o Chelsea investe cada vez mais em contratar jovens jogadores com o objetivo de pegá-los antes de que eles já tenham estourado para o futebol mundial e fiquem muito mais caros. E o problema que isso pode ter, você contrata muitos jovens, nem todos vão dar certo, e depois o que você faz com eles? E nesse cenário que vai chegar o Estevão do Palmeiras no ano que vem. Não sabemos qual vai ser o time principal do Chelsea, quem será o treinador do Chelsea, se ainda será o Enzo Maresca, italiano, contratado para começar o primeiro trabalho dele na Premier League nesta temporada que começa agora em agosto, mas de qualquer forma já temos brasileiros com interrogações que já estão no Chelsea, né? Já falamos aqui do Andrei Santos, do Ângelo, do David Washington, e daqui a pouco chega o Estevão para se juntar a esse Chelsea que, para além dos 20 menos, tem muitos atletas já de destaque, como o Cole Palmer, de 20 e pouquinhos. Então é um Chelsea que está tentando se preparar para ser um timaço em 2027, 2028. Vai tentar ver se consegue fazer boas campanhas até lá, mas está tentando se preparar para ter uma base para a década seguinte. É um risco grande pro Chelsea, é um problema para o mercado e é um risco grande para esses jovens. Se der certo, vai ser uma atacada de gênio, mas não é tão fácil assim. E esses 2 primeiros anos de Todd Boehly à frente do Chelsea provam muito isso, né? Um Chelsea muito instável e com muito pouca sequência de trabalho, é o que você até falou, né? Qual que é a identidade de jogo do Chelsea? A gente não consegue nem projetar qual o estilo de jogo para adaptar o Estevão no ano que vem, porque a gente não sabe nem o estilo de jogo para adaptar o Andrei Santos agora. Uhum. Bom, essas respostas todas serão dadas em um Fred Beckler Explicam daqui a 5 anos. A gente vai tirar a prova se esse programa
deu certo ou não, se os jogadores fizeram um bom negócio ou não, indo pro Chelsea, mas a gente não volta daqui a 5 anos, Fred, a gente volta na semana que vem com mais um episódio. E fica aí a dica então para a TNT, se quiser, né, fazer um contrato com a gente de 6, 7, 8 anos, de 20 milhões de euros, a gente pode sentar e conversar. Exatamente. E a gente senta, conversa, esperando em Estrasburgo, noroeste de Paris. Cercado por 2 paredes e alguns outros jogadores que eu estou muito curioso para saber quais foram nomeados aqui. Aqui no chat. Até semana que vem, gente.